Olá, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos hoje para a segunda parte do capítulo 20 de Apocalipse, o fim do milênio e o grande dia do juízo final. Todos os que rejeitarem o Senhor Jesus irão comparecer diante dele para receber sua justa condenação eterna. Vamos pedir a Deus sabedoria, meu Deus, dai-nos sabedoria e entendimento, meu Pai. Quem chegou a esse vídeo sentindo algum mal, se você crê, seja livre. Em nome do Senhor Jesus, confie em Deus que você está livre. Seja liberto, liberta, curado, curada. E que o Senhor, meu Pai, possa falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Você crê? Diga amém. E graças a Deus. Amém. Pessoal, não deixe de curtir e compartilhar aqui a página no Facebook, tá? Do Cura do Interior. Tem aqui o testemunho como o Senhor Jesus me curou. A depressão, no pânico, despersonalização. Tem aqui a postagem também lá. Você acha nas postagens, na linha do tempo. Tá? Para você acompanhar as mensagens. Aqui o link que eu vou deixar para vocês com a mensagem em texto. Tem o site que você pode acompanhar também o testemunho. Formulário para contato. Tem aqui o estudo do Apocalipse completo que você pode baixar, compartilhar, tá? Pedir a direção de Deus e ficar atento ao que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer. E tem também o canal no YouTube. Se inscreva, compartilhe para que a mensagem chegue onde tem que chegar. Tá bom? Então vamos à leitura. Apocalipse 20, 7 ao 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Existem muitas pessoas que acreditam que poderão ser salvas após a morte, mas a palavra de Deus deixa bem claro que aqueles que morrerem sem ter o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador serão condenados a uma eternidade de sofrimento. Cuidado com o engano das religiões do mundo, que pregam que haverá a possibilidade de salvação após a morte, pois isso contraria completamente a palavra de Deus. Você define durante sua vida se viverá eternamente junto ou separado do Senhor Jesus. E Ele, como Deus, não precisa impor-se a ninguém. O Senhor fez e faz tudo para que todos se arrependam e se voltem para Ele. Inclusive o Senhor Jesus, né, pessoal? O próprio Deus vivo veio à terra, se sacrificou para que aquele que crê nele deu a vida, foi humilhado, crucificado, nu, eu creio, pelos pulsos, eu creio também, para nos salvar. O Senhor fez e faz de tudo para que todos se arrependam e se voltem para Ele, mas irá respeitar a sua escolha feita em vida. Então, aquele que rejeita o sacrifício do Senhor Jesus, o presente da vida eterna, do perdão, da salvação, ele vai viver eternamente separado de Deus. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, 27. Veja que a palavra de Deus veda qualquer tipo de purgatório, qualquer tipo de coisas que as religiões do mundo inventam para que você viva pela porta larga. Eu posso viver no pecado porque Deus não vai me deixar eternamente no lago de fogo e enxofre. Cuidado. Qualquer um que se diz pastor, que se diz qualquer título que seja, que afirma que a condenação não é eterna, ele é mentiroso e um falso profeta, porque está indo contra a palavra de Deus. Não vá pela cabeça dos outros, vá pela palavra de Deus, pelo que está escrito. Amém? Ao término dos 1000 anos, o diabo será solto e novamente vai conseguir convencer muitas pessoas ao redor do mundo a se revoltarem contra Deus, para tomarem o poder. Mesmo depois de 1000 anos do próprio Senhor Jesus governando literalmente a terra, fisicamente, visivelmente, com perfeita paz e harmonia, sem que nada faltasse a ninguém, sem violências, assaltos, corrupção, em um mundo completamente perfeito, sendo um verdadeiro paraíso na terra. Mesmo assim, o diabo vai conseguir convencer as pessoas a se revoltarem contra o Senhor Jesus, pois não irão aceitá-lo como Deus e irão tentar mais uma vez lutar contra ele para tomar o poder, achando que poderão vencer, exatamente como foi no Armagedon, como o diabo convenceu, né, a besta e seu exército a lutar contra Deus.
Esse momento será parecido com aquele que vimos na Batalha do Armagedon. E quando chegar essa etapa, uma grande parte da humanidade, com tamanha ingratidão ao Senhor Jesus, mais uma vez atacarão o Senhor em Jerusalém. Tentarão, né? Porque não vão conseguir, obviamente. Que é a cidade dos santos e a cidade amada, nós cremos. Pois é de lá que o Senhor reinará sobre a terra durante o milênio. Nós também cremos. E então Deus enviará fogo sobre eles e sobre a terra e vai consumir tudo e todos de uma só vez. E agora, o diabo e seus demônios finalmente serão lançados no lago de fogo e enxofre para todo sempre, onde já estarão o falso profeta e o anticristo, e lá serão eternamente atormentados dia e noite. Note que mesmo depois de um governo perfeito do Senhor Jesus na terra, de uma forma visível durante 1000 anos, onde não faltará segurança nem paz, não haverá miséria nem problema algum, as pessoas ainda irão se deixar levar pela sua ganância e pela influência do diabo para se voltarem contra Deus, querendo o poder, né? Não querendo se submeter a Deus. Perceba com isso, meus amigos, que o sofrimento enfrentado pelos cristãos na igreja primitiva, onde os que seguiam o Senhor Jesus eram lançados nas fornalhas, na arena em meio aos leões, e os cristãos da nossa geração que venceram as injustiças, perigos, tentações, desertos, os pecados e toda sorte de maldade que vivemos hoje, nada disso foi capaz de impedir os salvos de obedecerem à palavra de Deus e se submeterem a Deus. Mas essas pessoas que ao término do milênio tentarão lutar contra o Senhor, farão isso sem ter nenhum motivo para reclamar. Note que a condição não importa. Quando a pessoa não quer obedecer a Deus, ela pode estar em perfeitas condições e mesmo assim se rebelará contra o Senhor, ao passo que todos que decidiram sinceramente obedecer e honrar ao Senhor, mesmo enfrentando os piores sofrimentos e tentações, ainda assim foram salvos e guardaram a palavra de Deus. Aqui acabam as velhas desculpas do ser humano. Eu não busco a Deus porque Ele permite muito sofrimento, ou aqueles questionamentos sobre por que existe tanta violência no mundo. Ficará claro que as pessoas, por suas próprias escolhas e não por causa de algum sofrimento, decidem e decidiram, em grande parte, se rebelar contra Deus, preferindo obedecer a Satanás, rejeitando o plano perfeito de salvação do Senhor Jesus Cristo. Não se deixe levar pelas situações que você passa, sejam elas muito ruins ou até muito boas. Independente do momento, o Senhor Jesus tem que ser o seu tudo, e não as pessoas ou as bênçãos, ou ainda as percas ou os piores problemas. Guarde isso. O que importa é a sua comunhão, relacionamento diário com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, e não sua condição em qualquer área da sua vida. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Após a terra e todos os que se rebelaram contra Deus serem destruídos pelo fogo do Senhor ao término do milênio, acontecerá o grande dia do juízo de Deus, o juízo final. Quantas pessoas sempre dão aquela desculpa: eu não busco a Deus porque é muita correria, eu não tenho tempo, preciso trabalhar, arrumar a casa e cuidar dos meus filhos, Deus me entende. Amigos, mas se uma pessoa partir sem a certeza da salvação, ela vai direto para o inferno, aguardar este grande dia do julgamento de Deus. E neste dia não haverá pressa, pois todos serão julgados segundo suas obras diante de Deus. Até a terra que tanto se apegam irá fugir da presença do Altíssimo. E todos que hoje mentem a si mesmos e se enganam com a desculpa de falta de tempo para buscar a Deus, sendo que Deus é o Criador do tempo, como é que você não vai ter tempo para o Criador, né? Se não se arrependerem antes da morte, irão ter que aguardar de pé diante de Deus sua sentença eterna ao lago de fogo e enxofre. Não haverá pressa, pois não terá como fugir da presença do Senhor Jesus. Pode ser celebridade, pobre, rico, político, seja lá quem for neste dia, todas as honrarias recebidas nesta terra de nada adiantarão. Após a morte, a posição ocupada na terra
as riquezas materiais, a fama, nada disso irá acompanhá-lo na eternidade. Será você, sua alma e quem você tiver escolhido como seu Senhor através de suas escolhas e decisões, ou o Senhor Jesus ou o diabo. Quando sua alma descola do seu corpo na hora da morte, se você tiver recebido o Senhor Jesus Cristo de verdade como seu único Senhor e Salvador, e tiver conservado sua fé exclusivamente nele até o fim, então você irá ao encontro do Senhor no paraíso. Mas se você rejeitar o Senhor Jesus e o seu plano perfeito de salvação na cruz, e escolheu viver do seu próprio jeito, rejeitando a palavra de Deus, então virão os demônios e levarão sua alma ao inferno. E depois do juízo final, você será lançado ao lago que arde com fogo e enxofre, para todo sempre, junto com os demônios. Aqui acontece a segunda ressurreição. Fazem parte dela todos os que não foram salvos e morreram sem receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Estes aguardavam o julgamento no inferno. Veja como Deus é justo. Essas pessoas terão a oportunidade não de se justificar, mas sim de receber a sua justa sentença ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, porque elas escolheram viver separadas de Deus durante toda a sua vida, e agora será respeitada a vontade delas. Ficarão então eternamente separadas de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para sempre no lago de fogo e enxofre, junto com os demônios, o falso profeta, o anticristo, a morte e o inferno. Todos os que forem julgados aqui, verão que seus nomes não estarão escritos no livro da vida, e serão condenados ao lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, com todas as lembranças ruins de suas vidas, e irão se lembrar de todas as oportunidades que perderam de se renderem ao Senhor Jesus. Amigos, se você pensa que Deus não irá executar o que está escrito neste capítulo, que a eternidade parece muito distante, cuidado. Você pode estar perto de perder sua salvação. O Senhor Jesus tem muita misericórdia, mas o que está escrito vai acontecer. Veja o exemplo de Sodoma e Gomorra, que tinha uma perversidade tão terrível que o Senhor teve que destruir essas cidades com fogo e enxofre. Veja em Gênesis 19, depois você pode acompanhar. Se Deus fez questão de falar ao profeta Daniel e ao apóstolo João sobre os acontecimentos do final dos tempos e sobre o juízo do Senhor sobre os que o desprezam, é porque eles irão acontecer. Caso contrário, eles não estariam na palavra de Deus. Não brinque com a sua alma, ela é eterna. E se você partir deste mundo esquecido de Deus e desprezando o Senhor e sua palavra, você irá passar uma eternidade longe do Senhor eternamente no lago de fogo e enxofre, em um tormento que vem de dentro. Esse vazio que vem de dentro, muito piorado ainda. Mas o exemplo em que as pessoas viviam longe da presença de Deus e não aproveitaram a misericórdia divina e tiveram um triste fim foi no Egito. Quando o faraó se recusou a obedecer à ordem de Deus para libertar o povo, você pode ver no livro de Êxodo, capítulo 6 ao 14. Outro exemplo foi quando os hebreus tomaram Canaã. Deus ordenou a morte de todos, crianças, senhores, mulheres, ninguém escapou, pelo pecado e pela perversidade que havia nesta região. Vejam no livro de Josué, capítulo 6, os versículos 21 ao 24. Todos os que serão condenados ao lago de fogo e enxofre tiveram todas as chances possíveis ao longo de suas vidas, mas mesmo assim preferiram dar ouvidos ao diabo. É como se Deus os dissesse: amigo, não vá por aqui que tem um buraco bem na sua frente. Mas eles disseram: não, Deus, eu vou para o buraco com minhas próprias pernas, quero fazer o que eu quiser. E é isso que exatamente acontece. Deus quer livrar sua alma dessa condenação terrível, mas você tem que fazer a sua escolha, se entregar ao Senhor Jesus e assumi-lo como seu único Senhor e Salvador, se render a Ele de todo o coração, com sinceridade, honrando a palavra de Deus e passar a eternidade, já a partir daqui da terra, em perfeita paz, ou obedecer à voz do diabo, em perfeita paz com Deus, ou obedecer à voz do diabo, do seu próprio coração, da sua carne, da sua vontade, das pessoas que vão contra a Deus e passar a eternidade com o diabo, seus demônios no sofrimento eterno. A escolha é sua. Aproveite agora, entregue-se sinceramente ao Senhor Jesus. Confesse o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Peça para que Ele te salve, escreva o seu nome no livro da vida. Mantenha-se em obediência à palavra de Deus e seja salvo. Do contrário, você estará perdido. Se você pensa que hoje existe sofrimento neste mundo, você não tem ideia do que é o lago de fogo e enxofre. Então, você que faz a sua escolha,
E se você foi tocado, escolhe o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você entendeu. Você não quer estar aqui na grande tribulação, você não quer ir para o inferno, mas não apenas para ir para o inferno, não apenas para ir para o paraíso, porque todo mundo quer ir para um lugar de segurança, não é verdade? Até o ateu quer ir para um lugar maravilhoso. Mas se você quer assumir o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, então diga para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, entra na minha vida, entra no meu coração. A partir de hoje, o Senhor é o primeiro, o Senhor é a minha prioridade. E que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, seja derramado sobre a sua vida. Entregue a sua vida a Ele, adore, louve ao Senhor Jesus, exalte o único e verdadeiro Deus vivo que deu a vida por você, que está te buscando, te resgatando, para que você passe a eternidade com Ele já a partir da terra. E se você crê, e o Senhor Jesus é o teu Senhor, diga amém e graças a Deus. Se batize nas águas, assuma a sua fé no Senhor Jesus, se relacione com Deus todos os dias, meditando na palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Separe pelo menos um momento por dia, fale com Deus, peça a Deus para falar com você. Orar, pessoal, é falar, é conversar o que está no seu coração. Saiba que Deus já sabe de tudo, mas Ele faz questão de te ouvir. Então seja sincero, joga as cartas na mesa. Eu vou deixar os endereços que certamente vão te ajudar, essa mensagem também na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que se você assumiu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você é a pessoa mais feliz desse mundo. Pode ter igual, mas não tem. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua semana, em nome do Senhor Jesus. Temos o e-mail acuradointerior@gmail.com, o site curadointerior.org, tem o formulário para contato. Se você quiser enviar alguma dúvida, alguma coisa, algo que você queira perguntar, estamos à disposição pela misericórdia do Altíssimo. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.